Olá, galera da FEMAF, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Giovane. Como vocês passaram a semana? Eu acredito tudo bem, estudando muito sobre história da educação, não é isso? Então, hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a história da educação na Idade Moderna, mas antes disso, nós vamos fazer um breve resumo sobre ainda a história da educação no período da Idade Antiga e também medieval, para que vocês possam estar conectados com a modernidade. Então, falando aqui sobre a educação ateniense, o principal objetivo era a formação integral, o bom preparo físico e psicológico e cultural. Priorização do intelectual visando a cidadania e fidelidade ao Estado. O método, até os 7 anos, as crianças estavam a cargo da família. No entanto, eram cuidadas pelas suas amas, né? Mas estava aí sobre o cuidado, sobre a responsabilidade da família, e eles eram ensinados pelas mães, né? E aos cuidados das amas. Após 7 anos, eles eram entregues aos pedagogos, escravos e servos que serviam como tutores. E nós falamos na aula passada que esses pedagogos, né, o significado era cuidar de criança, ensinar criança. Ainda com o passar do tempo, foi se exigindo uma melhor formação, sendo criado 3 níveis de educação na cidade de Atenas, né? Que essa divisão estava entre crianças de 7 a 13 anos, de 13 a 15 e de 16 aos 18. Então, de 7 a 13 anos, a educação era elementar. Nós falamos também isso na aula passada. Então, a educação elementar, ela estava voltada para as escolas primárias e os alunos aprendiam a ler, escrever e calcular. Dos 13 aos 15 anos, a educação tornava-se secundária e eles aprendiam nas escolas música, exercício físico, literatura, matemática, geometria e astronomia. E 16 aos 18 anos, a educação superior era apenas para a elite, né? A gente sabe aí que essa elite eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo elevado e que essas pessoas faziam parte da nobreza, né? As pessoas mais ricas da sociedade. Então, na época, no período, o ensino superior era apenas para essa classe mais elevada da sociedade. E os professores? Até os 7 anos eram os pedagogos, né, que cuidavam, que orientavam, que ensinavam, que eram tutores desses alunos. Dos 7 aos 13 anos, chamava pedotriba, que era o instrutor físico. E dos 13 aos 15, didásculo, que era uma pessoa humilde, que não tinha preparo. E 16 aos 18 anos eram os chamados e famosos sofistas, né? Tal como a gente pode estar citando aí o Sócrates, o Platão, o Aristóteles e entre outros. E as meninas, elas não recebiam educação formal. Qual é a educação formal? É aquela da escola, que segue um sistema, né? A educação das meninas, das mulheres, era informal e elas aprendiam apenas a fazer os serviços domésticos. Na Esparta, na cidade de Esparta, era voltada para atividades militares. A gente vê uma diferença entre a educação espartana e a educação ateniense, né? Uma grande diferença, porque na cidade de Esparta, a preocupação deles, o objetivo era preparar essas crianças, esses jovens para atividades militares, ou seja, preparar para a guerra, né?
futura guerra contra os inimigos, né, de povos vizinhos no período. E o objetivo da educação era formar soldados fortes, como eu falei para vocês, soldados fortes, pessoas guerreiras que sabiam lutar, valentes e capazes para a guerra. Prioridade, preparação física e não intelectual, né? Porque se eles preparavam os jovens para a guerra, então para eles o objetivo principal era o preparo físico e não intelectual. Segundo eles, o intelectual não servia para preparar esses jovens para o ataque, para a guerra. Eles não valorizavam o senso crítico, pois os jovens teriam que aprender a aceitar a ordem dos seus superiores e falar somente o necessário. Então, a partir daí, com essas características da educação ateniense, da educação espartana, a gente observa logo a diferença, porque a educação ateniense ela estava preocupada ou tinha o objetivo de preparar esse jovem para desenvolver ideologias, né, para o senso crítico, para o intelectual, para ser um grande homem, um grande cidadão. Os meninos, 7 anos, eram levados para uma espécie de escola para receber treinamento físico, como nós falamos agora há pouco. A partir dos 7 anos, né, ele já era levado para receber esse treinamento físico. E na adolescência, eles já eram preparados para um treinamento com armas, para a guerra mesmo. E as meninas, formação para serem boas esposas. Não era diferente de Atenas, né? Por quê? Porque eles também eram preparados, as meninas eram preparadas apenas para os afazeres de casa e para ser uma boa esposa. Está aí uma questão, uma característica que traz igualdade entre essas duas cidades, entre esses dois povos. E a educação romana baseava-se nos direitos e deveres, ideal de educação, respeitar, cumprir, né, com seus deveres e também os seus direitos. Direito do pai sobre os filhos, direito do marido sobre a esposa, direito de um homem livre sobre o outro, que a lei lhe dava por contrato ou por condenação jurídica, e direito também sobre a propriedade. Tá? Então, a educação romana também ela se diferencia em suas características por algumas questões que vale ser ressaltadas aqui para vocês. O objetivo principal da educação romana era a prática social, concepção de direitos e deveres, né? A concepção que eles deveriam ter, construir dos seus direitos e também de cumprir com seus deveres. Os métodos que eles utilizavam era a imitação dos pais e heróis romanos. Os professores eram chamados de ludmaster, que trabalhava com escolas pautadas no divertimento, nos jogos, na brincadeira. A partir daí surgem as escolas gregas, né, que vai por volta de 250 a 50 a.C., que vocês sabem que nesse período aí os anos eram decrescentes, em ordem decrescente, né, antes de Cristo, AC. E por que surgem essas escolas gregas? O motivo principal era o contato com outros povos, novas aprendizagens, novas civilizações. Era os romanos com os gregos, era a civilização egípcia, os povos egípcios. Então, o surgimento das escolas na Grécia vai surgir a partir do momento em que esses povos começam a ter contato com outros povos. E aí vem a emergência comercial, porque com a evolução dessas civilizações, o comércio vai surgir, né? A necessidade de compra e venda. E para isso, as pessoas deveriam aprender,
né? Então, as escolas surgem com esse principal motivo aí. As escolas Ludmaster não satisfaziam mais as novas exigências, ou seja, essas escolas Ludmaster, elas priorizavam apenas o ensino elementar, a escola primária, a alfabetização, a leitura, a escrita e o cálculo. Então, nesse momento, nesse período, essas escolas não satisfaziam mais as exigências daquela sociedade, daqueles povos, daquelas civilizações. Surgem as escolas gregas de retórica latina e gramática como ensino secundário, que formava grandes oradores, frequentada por aqueles, né, que queriam seguir a guerra, seguir a carreira pública, e eles começavam, né, essas escolas ensinavam essas pessoas a estar mudando de comportamento na sociedade, também com as suas aprendizagens. E aí a gente vê que quem era que fazia isso, quem era que estava na escola? Novamente, a elite, que queria, né, seguir a carreira pública, ela que vai, né, para as escolas. E declínio da educação romana, o motivo foi por se limitar as classes. Então, isso vai trazer o declínio da educação romana, né, um fracasso, né, por eles quererem limitar as classes, ou seja, dar oportunidade apenas para a elite, em vez de buscar priorizar também outras classes, né, da sociedade. Tá? Eles davam prioridade somente às mais elevadas. E aí, nós finalizamos a Idade Antiga, vamos entrar aqui no resumo da Idade Medieval. Após a invasão dos bárbaros, a cultura greco-romana esteve a ponto de ser destruída, né? O que não aconteceu graças à atuação da Igreja Católica. Bem, gente, nós não estamos aqui com o objetivo de falar sobre fatos históricos que aconteceram naquele período, e sim da história da educação. Mas é viável que a gente fale um pouco para que vocês compreendam o contexto histórico daquele momento. Então, vocês sabem que a invasão dos bárbaros, né, daqueles povos ostrogodos, visigodos, eles eram pessoas, o nome já diz, né, bárbaros, violentos. Eles invadiam as cidades, entravam nas casas, faziam saques, violentavam as pessoas. Então, o Império Romano, ele foi fracassando, né, com essas invasões bárbaras. Não só por isso, não só por esse motivo, mas como eu falei aqui para vocês, nosso objetivo não é falar sobre o fato histórico em si. Então, com a invasão dos bárbaros, o que vai acontecer? O Império Romano ele vai fracassar, e ele vai se dividir em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente ele vai realmente ser extinguido, né? E o Império Romano do Oriente ele vai sobreviver ainda há muitos anos, né? Só que com outro nome, chamado de Império Bizantino. E então esse período é que antecede, né, a transição da Idade Antiga para a Idade Moderna, que começa, as invasões bárbaras começam aí por volta do século III, e a transição dessa Idade Média, ela vai acontecer no século V, porque a Idade Média vai do século V ao século XV, tá? Final do século XIV, né, já é a transição para o modernismo. Então, o que vai acontecer? Nesse período da Idade Medieval, com a atuação da igreja, a igreja ela vai ela vai monitorar as escolas, ela vai ser responsável pela escola. Então, vai ser ensinado aquilo que eles pregavam, aquilo que eles achavam que era o ideal, que era o correto para
seguindo o objetivo da igreja naquele momento, né? Então, é basicamente isso. Surge os feudos, né? Com isso vai surgir os feudos. O que eram os feudos? Grandes extensões de terra com aqueles grandes castelos, donos, os senhores, né? Ricos, de poder aquisitivo elevado, e eles têm esses feudos. E o que vai trazer a implantação desse sistema feudal? O chamado feudalismo, é porque esses povos lá do Império Romano, eles vão ficar com medo dessa violência dos bárbaros e eles vão voltar para a zona rural onde ficavam esses feudos. E com isso eles vão ganhar força, né? Então surge aí os feudos, onde vai trazer o sistema de vassalagem e de suzeranos, né? Então, surge os feudos e os modelos romanos continuam sendo seguidos, né? Ou seja, quais são os modelos do romano seguido? Nós acabamos de ver. Quem estudava, quem tinha acesso à escola, era apenas aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, né? Então, seguido esses modelos romanos, eles influenciavam nas letras, na gramática, retórica e organização militar. Segue os primeiros padres, o cristianismo e a filosofia pagã. Eu coloquei aqui para vocês alguns padres, né? Para que vocês observem o que eles defendiam, que eu não falei lá na aula da Idade Medieval, na aula 2, né? Então, diferença entre o cristianismo e o saber grego e o romano, composições diferentes. O que caracterizava uma diferença entre esses períodos e entre essas cidades, essas civilizações? Clemente de Alexandria, né? O que ele defendia aí? O evangelho era platonismo, era o platonismo. E Platão é a filosofia pagã, o pedagogo que conduz a Cristo. Né? Ele defendia essa ideia aí. Basicamente, ele seguia o modelo, né? Concordava com o modelo de ensinamento lá de Platão. São Justino e Orígenes pensavam da mesma forma que Clemente, né? Eles pensavam da mesma forma que Clemente, eles tinham a mesma ideologia, né, do platonismo. São João Crisóstomo, tais saberes são tolices. Ele diz que aqueles saberes não serviam para nada, né? Que deveria seguir a fé. Então, aqueles ensinamentos eram tolices. São Basílio, deveis escolher entre a ciência e a alma. Ele defendia essa ideia aí, né? Ou a pessoa deveria escolher a ciência, o raciocínio, a ideologia, o senso crítico, ou a alma, a fé, né? Que era o que a Igreja Católica na Idade Medieval defendia, que eram os ensinamentos da Igreja Católica, né? Como eles ensinavam era como deveria seguir e ninguém poderia contestar a fé. São Jerônimo, autor da Bíblia para o latim, ele foi autor, né, da Bíblia para o latim. Devia ser respeitada a personalidade da criança, ele defendia essa ideia aí, e criar na escola um ambiente de amizade. Santo Agostinho, nós falamos sobre Santo Agostinho na aula passada, né, um pouco. Ele tinha uma visão platônica, órgão de todo aprendizado e o logos, ou mestre interior. Educação que atua por iluminação divina. Ou seja, ele acreditava que aquelas pessoas que desenvolviam o raciocínio, a intelectualidade, eram pessoas inspiradas por Deus, iluminadas por Deus, né? Então, ele não era contra
os ensinamentos platônicos, né? Mas ele também não poderia estar colcolocando, vamos dizer, numa linguagem mais clara, o cara a tapa, porque ele fazia parte da Igreja Católica e não poderia contestar a fé, né? E a razão vai contra a fé naquele momento. O objetivo da educação era pautada na religião. Tinha como concepção moral, amor e caridade, né? O cristianismo. A educação era instrumento para a felicidade e a educação torna-se algo secundário. O analfabetismo, falta de cultura, torna-se algo comum no período medieval, porque isso não era interesse do clero, isso não era interesse da igreja, né? Então, eles consideravam, né, que o analfabetismo nesse período, a falta de cultura tornou-se comum no meio social. Desaparecem também as escolas clássicas no período medieval, vai desaparecer essas escolas clássicas. Surgem as escolas cristãs, né, como nós falamos na aula passada do período medieval, que essas aulas aconteciam nas igrejas, né? E instituições passam a ser os mosteiros, as instituições escolares passam a ser os mosteiros. A igreja passa a controlar a educação. Então, no período medieval, foi um período difícil, um período de muitas pessoas analfabetas, porque a igreja não permitia o desenvolvimento dessas pessoas, tá? As pessoas tinham uma visão linear, né? Eles tinham a visão linear, eles controlavam a igreja e não queriam que essa leitura se propagasse, esse conhecimento, esse desenvolvimento intelectual, tá bom? Surge a escolástica, um conjunto de saberes, e mais tarde torna-se um movimento intelectual preocupado em ensinar as concordâncias entre a razão e a fé. Mas isso já vai acontecer lá se não me falha a memória, que eu não marco muito datas, mas eu acredito pelo século X, 11, que isso vai acontecer, tá? Eles querendo encontrar ou ensinar, né, como unir a fé e a razão. Justamente aí abaixo, ó, século XII, surge as universidades, né? Só no século XII. Então, esse período aí da escolástica, eu acredito que foi pelo século X, XI que isso aconteceu, né? E em 1224, século XIII, se não me falha a memória, essa data aí, surge a primeira universidade. Em Nápoles, Itália, né? Em Nápoles, na Itália, e os cursos eram medicina, teologia e filosofia, tá? Então, aí nós caracterizamos para vocês, resumimos da melhor forma possível a Idade Antiga, como a educação aconteceu na Idade Antiga, qual eram suas prioridades, quais eram seus objetivos, que método era utilizado, como as crianças eram influenciadas a desenvolver as suas atividades, e o período medieval, que foi muito conturbado por conta da dominação da Igreja Católica naquele período, tá bom? E daqui a pouco nós vamos dar continuidade com o fim da Idade Média e o Renascimento, ou seja, a educação no período medieval, no período moderno.